Olá, olá, sejam bem-vindos ao Chave Mestra Podcast. E nós estamos aqui, nada mais, nada menos do que na Bienal de São Paulo, a Bienal do Livro, o maior evento literário da América Latina. E eu tenho o prazer de estar entrevistando a minha querida autora Maia Rocha. Obrigado, minha amiga. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado por ter vindo lá diretamente, eu posso dizer de Minas, né? Sim. De Minas, diretamente para São Paulo, para fazer parte desse mega lançamento que nós estamos fazendo do livro Finanças e Negócios. Acelere seu processo financeiro e empresarial. E a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre esse processo de aceleração que tem sido na sua vida, né? Super. Mas, Maia, se apresenta para a nossa audiência. Quem é a Maia Rocha? A Maia Rocha é especialista em reabilitação de crédito. Hoje, a Maia também formada em letras português, né? Eu sou licenciada, porém, minha vida nunca foi só de muitos títulos, não. Eu venho lá do interior de Minas, uma cidadezinha pequena, Almenara, Minas Gerais, um pouco mais de 40 mil habitantes, né? Minha vida sempre foi correria, sempre foi luta, sempre foi correr atrás mesmo de ter o meu, né? E sempre tive o sonho também de ser empresária. Tenho uma loja de roupa há uns 12 anos. Antigamente só vivia dessa loja. Só que na pandemia pra cá, eu passei por uns processos de, vamos dizer assim, conturbações na vida. Devido à pandemia, como eu só vivia da loja, acabou que eu entrei em inadimplência devido à pandemia. E foi aí que eu conheci, né, o mercado que eu atuo hoje, que é ser especialista em reabilitação de crédito. Foi através disso aí. Fantástico você falar sobre isso, porque você traz algo muito polêmico para o seu capítulo. Olha só, ela escreve o capítulo dela falando assim, ó: limpe o seu nome primeiro e pague a dívida depois. Explica pra gente como é que é isso, Maia. É isso mesmo. Limpe o seu nome primeiro e pague sua dívida depois. Gente, pode achar que é polêmico, mas apesar de ser algo um pouco fora da caixinha, é algo bem pequeno mesmo, não é nada complexo, é algo bem, vamos dizer assim, como eu costumo dizer, é só você ter o conhecimento que você vai saber que sim, de fato, é possível você ter o seu nome limpo primeiro e você pagar a sua dívida depois. A gente faz, como é que você faz isso, Maia? Basicamente, a gente retira todos os apontamentos, né, de todos os órgãos, a gente entra com, vamos dizer, uma liminar, né, onde que a gente entra de acordo com o artigo 42 do Código do Consumidor, onde que diz que nenhuma empresa privada ela deve expor nenhum nome ao ridículo e ninguém a nenhum tipo de constrangimento. Se a gente para analisar se o SPC, Serasa, Boa Vista, Semprot, SCPC, elas são empresas privadas e não órgãos do governo, então elas não podem, hipótese alguma, expor a dívida da pessoa, certo? Então a gente faz a retirada dentro desses órgãos sem omitir dívida de ninguém, a gente não está fazendo nada de errado, a gente só está trazendo para a pessoa o direito dela de ter o nome dela limpo novamente, através desse respaldo que a gente tem lá no artigo 42 do Código do Consumidor. E assim, sabe, Rogério, eu costumo dizer para as pessoas, como você vai conseguir, se você tiver com o seu nome sujo, você não consegue nem pagar a sua dívida e muito menos prosperar. É verdade. Certo? E isso traz um problema muito grave, inclusive para toda a família, né? Exatamente. Porque nós vivemos num país que é predominantemente endividado. Até porque nós não estudamos. Não tivemos educação financeira, exatamente. Isso é nas escolas. Tão novo, né? Eu nem sei como é que é lá na sua cidade, mas aqui mesmo a gente vê algo como sendo muito recente sendo trabalhado, né? Então, como é que eu vou não me endividar uma vez que dá tanto crédito, tem tanto cartão de crédito, tem tanta oportunidade, mas eu não entendo nada sobre esse mercado. Sobre finanças, né? Sobre finanças. Como você controlar o seu financeiro. E eu acredito que é por isso que mais de 70% da população ela já teve ou tem o nome sujo, né? Em pesquisas a gente vê a quantidade de pessoas, é justamente por conta do que você falou. A gente não teve educação financeira, então a gente ou aprendeu aí, né, quebrando a cara mesmo e sujando o nome, ou de certa forma, que já aconteceu, né, de outras pessoas também, seja familiares, às vezes eu já peguei muitos casos dessa forma, e traz o que você falou. Conturbação na família, né? A gente sofre de ansiedade, depressão, a quantidade de emoções que traz, né, pra gente quando a gente tá endividado é bem extensa. Então você trabalha devolvendo essa pessoa o poder de compra.
o poder de compra. E isso aí transfere de volta para a pessoa uma vida, né? Exatamente, Literalmente. exatamente. Porque a partir daí ele consegue se reerguer, ele consegue se organizar, se trouxer também a parte posterior a Sim. tudo isso, né? Senão daqui a pouco vai acontecer dele se endividar novamente. Novamente. Assim, é esse o propósito. É devolver, primeiramente, o poder de compra para a pessoa, o poder de ter crédito, para posteriormente ela pagar a dívida dela. Interessante. Porque se ela tiver com o nome dela sujo, Rogério, ela não vai conseguir, como eu te falei, nem prosperar e muito menos pagar a dívida, porque a vida da pessoa ela fica travada, certo? Sim. E esse processo que a gente faz é um processo muito simples, na qual aí de 15 até 45 dias no máximo a gente já consegue já devolver o nome da pessoa totalmente limpo, certo? Para que ela volte a se reerguer financeiramente e, claro, posteriormente, no momento, né, adequado, ela procurar as empresas credoras e procurar fazer uma negociação bem mais justa, né? Porque a gente sabe que não é todas, mas muitas empresas, elas abusam muito nos juros. E é esse o fator primordial das pessoas não conseguirem pagar uma dívida, né? E eu costumo dizer, renegociação nem sempre é uma boa. Porque para pensar comigo, se você não conseguiu pagar a dívida com o valor original, você acha que você vai conseguir pagar renegociação que às vezes dobra ou até mesmo triplica o valor original da dívida? É verdade. Então assim, não... Parece você acaba... que a pessoa vai ficar cavando um buraco que não tem fim. Exatamente, e de fato o primeiro passo é esse. E eu falo isso aqui, Rogério, com propriedade, porque eu tive o meu nome sujo. Olha. Eu passei por esse processo de ter o meu nome sujo. Você Quando viveu eu vivi tudo isso. Eu tive o meu nome sujo em todos os órgãos, entendeu? E foi quando eu conheci esse mercado que eu consegui ter a minha vida financeira novamente, entendeu? Porque eu fiquei mais de um ano, eu acredito, numa bola de neve. Eu tentava de todas as formas recuperar a minha vida financeira, fazia renegociação por trás de renegociação. Uma dica valiosíssima que eu vou dar aqui. Gente, não pague dívida com desconto. Se você pagar uma dívida com desconto, sabe aquele desconto que o próprio Serasa te oferece lá de 90%? Você vai pagar só 10%. Os 90%, eles viram prejuízo financeiro, na qual o seu nome vai para a lista negra do Banco Central. Mesmo se você um dia conseguir pagar esses 90%, você não consegue mais ter o seu nome limpo dentro do Banco Central. Olha então, só. assim, é algo que as pessoas elas não podem fazer. Sim. E a gente sabe a dificuldade que é para uma pessoa que já teve o CPF negativado conseguir novamente ter o seu crédito no mercado, Sim. né? E a gente consegue não só estar fazendo essa retirada desses apontamentos para a pessoa, mas a gente consegue também fazer algo que também é muito bacana, é a restauração do score dela. Olha, A gente pode analisar o seguinte, hoje em dia não basta somente ter o seu nome limpo para você voltar a ter crédito. A maioria das pessoas, elas me procuram para limpar o nome delas com um propósito. Eu quero financiar uma casa, eu quero comprar um carro e tudo mais. Só que eu sempre digo, gente, não basta ter somente o nome limpo. O nome limpo é o primeiro passo. Você pode ter dinheiro, você pode ter o valor da entrada, você pode ter o que for, que se você tiver com o seu nome sujo, você não vai conseguir. Então, o trabalho que eu faço é apenas o primeiro passo, certo? E a gente ainda dá de presente para a pessoa a restauração do score dela, né? Hoje em dia, as empresas, como eu falei, elas não vê só o nome limpo da pessoa. O score, ela conta muito, né? Porque é o score que dita para as empresas se você é um bom ou mau pagador. Então, assim, é muito interessante você também ter um score equilibrado para você voltar a ter crédito. Sim, Maia, qual o tipo de perfil de pessoas que procuram sobre o seu capítulo, sobre o seu negócio, as mentorias que você dá e a empresa, né, que você tem, que ajuda pessoas nessa área? Qual é o tipo de perfil de cliente? Rogério, todo tipo de perfil. Eu vou te falar desde um empresário a um caminhoneiro. Eu te falo caminhoneiro porque existem muitas empresas de cargas que elas não liberam cargas para caminhoneiros que têm o nome sujo. E às vezes ele tá com o nome sujo com uma dívida muito alta, né? Então ele não consegue pagar. E para conseguir pagar, ele tem que trabalhar. Só que para trabalhar, as empresas elas não aceitam que a pessoa tem o nome sujo. Então, assim, eu já limpei o nome de um caminhoneiro, na qual ele me procurou, falou, eu preciso limpar meu nome, porque eu preciso trabalhar. E a empresa, ela não aceita funcionários com nome sujo. Então, assim, eu já limpei nome tanto de caminhoneiros como empresários, né? Todo tipo de perfil que você pensar. É porque volta para aquilo que a gente conversou no início. A falta de educação financeira que a gente não teve, né? Isso aí, muitas das vezes, afeta muito
a vida da pessoa, principalmente essa área financeira, e acaba causando tudo isso. Então, não tem perfil, não tem perfil. É basicamente você tentar, pelo menos, ser criado num lar onde que já tenha pessoas, pai, mãe, que já tenha esse tipo de entendimento, né? Como eu já conversei com outras autoras, que teve sucesso porque o pai ou a mãe, ela convivia com os com modelos, dinheiro, né? Teve um bom modelo ali que deu certo esse processo de aprendizado, mas nem sempre é assim, a gente nem sempre tem essa oportunidade, né? Isso. Eu mesmo, eu vivi muito tempo na minha vida preso dentro de questões com agiotas. Eu devia 7 agiotas. E eu tinha um nome negativado nos bancos, não conseguia crédito, e aí só a única forma que eu tinha ali, que eu conhecia, lógico, de pegar era agiota. Mas quando eu fui ver, na minha origem familiar, eu tinha toda a minha família, pai e mãe, dependentes durante muito tempo ali por agiotas. Então, olha só, é uma repetição de padrão, um caminho que eu conhecia. Isso. Então eu vou lá e traço de uma maneira mais rápida, mais prática, mas na realidade estava cavando aquele buraco lá que não tem fim. E querendo ou não, fugindo um pouco desse assunto, essa questão familiar, ela também abarca muito essas questões de repetir o mesmo ciclo, né? É verdade, verdade. Então, as repetições de padrão. Isso também conta muito. A gente falando de perfil que entra, mas esse é um perfil que de fato, se não for quebrado ali, vai se repetindo. É interessante porque no Finanças e Negócios, acelere seu processo financeiro e empresarial. Inclusive, nós já vamos disponibilizar o link para vocês aí na descrição, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o livro, sobre a Maia também. A gente vai estar colocando o link da Maia Rocha também para vocês terem acesso ao conteúdo dela, ao trabalho dela, que eu tenho certeza que você vai se conectar. E aí, é interessante que aqui não aborda apenas as questões técnicas, né, Maia? É um livro que ficou muito diversificado. Como foi para você participar de um projeto como esse? Para mim foi transformador. Primeiro que quando eu recebi o convite, eu falei, gente, será que eu sou capaz? Só que quando a gente coloca na cabeça da gente que as oportunidades, quando elas chegam até a gente, é porque a gente tem um propósito naquilo ali, porque eu levo esse meu trabalho como um propósito. Esse livro também vai ser um propósito para várias pessoas que não sabem o que fazer. A gente já viu, Rogério, vários relatos de suicídio até, por pessoas com dívidas, né, como você mesmo falou, agiotas, bancárias. Às vezes as pessoas nem entendem, né? Mas, gente, aquela pessoa, empresário, tem dinheiro e se suicidou. E, assim, realmente é um projeto de vida. Então, eu vi isso quando eu recebi o convite para poder participar do livro como um projeto mesmo, sabe? Um propósito, melhor dizendo, um propósito de vida, né? Outra coisa que eu também costumo dizer é que o livro, ele traz muito aquele enfoque em acelere seu processo financeiro empresarial. Querendo ou não, gente, você fazer o seu processo de limpeza de nome é uma estratégia de você fazer uma renegociação bacana. Quando as pessoas elas não fazem o processo de limpeza de nome e elas fazem primeiro a renegociação, infelizmente elas não conseguem crédito muito rápido, porque fica lá, né, nos órgãos internos até um bom tempo. Quando ela faz o processo de retirada, juntamente com os nossos processos, é apagado todos os dados ruins financeiros que a pessoa teve, justamente para devolver à pessoa o direito que ela tem de compra, novamente. E não deixa de ser uma estratégia de renegociação, porque, em primeiro momento, as empresas elas vão sujar o seu nome, vão expor o seu nome ali, o seu CPF, naquele pensamento. Eu vou expor porque ela vai precisar do nome dela, então ela vai dar o jeito dela de fazer o pagamento, certo? Só que quando você faz esse processo, o jogo vira. É isso mesmo. Porque é você que fala pro banco, olha, agora o meu nome está limpo e eu não precisei de pagar. Ou você abaixa os juros, vamos ser justos, fazer uma negociação justa para ambos, ou vamos continuar com esse débito aí. A gente não omite a dívida. A gente limpa o nome da pessoa dentro dos órgãos, né? Porque quando vamos supor que você vai fazer ali um pedido de crédito. Quando a empresa, ela pega o seu CPF, ela não vai pesquisar o seu CPF dentro da empresa que você deve. Ela vai pesquisar nos órgãos de proteção ao crédito. Boa. E é justamente dentro dos órgãos de proteção ao crédito que você pode sim, e você tem o direito de ter o seu nome limpo. Os órgãos, elas são empresas privadas, elas não são, vamos dizer assim, um órgão do governo. Então elas não podem hipotecar alguma isso com a sua dívida. Entendi perfeitamente. Por isso que limpe o nome primeiro
E pague depois, porque não é que a dívida vai ser apagada. Não. Eu acho que tem muita gente que pensa isso, Pensa isso, exatamente. Mas não é assim. De certa forma, você realmente vai ter o seu nome limpo sem precisar você pagar a sua dívida, entendeu? Só que existe muita coisa por trás. É uma estratégia para você ter uma boa renegociação. É você ter de volta o seu poder de compra. Uma nova chance, né? De você se restabelecer e fazer diferente. Eu costumo falar para os meus clientes. Limpe o seu nome e procure se restabelecer financeiramente, cuidar financeiramente, saber o que você vai fazer do seu financeiro para assim você prosperar, né? Porque não é somente limpar o nome, é você conseguir prosperar, é você conseguir, né? A gente vê muitos pais de família, né? Mães de família que tem esse impasse no nome justamente pela falta de educação financeira. Então, assim, costumo dizer, especialista em reabilitação de crédito por conta dessa questão. A gente dá o primeiro passo para a pessoa voltar a ter o poder de compra dela e tudo acima da lei. Fantástico. Você coloca aqui no livro, fechando, né, a parte do capítulo, falando assim: sua restauração financeira não está na falta do dinheiro, mas no conhecimento que você ainda não adquiriu. Exatamente. Que é isso, né? Muitas vezes a pessoa está pagando por um resultado que, na realidade, a pessoa desconhece como sair dessa situação. Exatamente. Por isso que ela vive ali em torno daquele conflito, daquele problema. Exatamente. E quais os próximos passos ligados a esse crescimento, Maia? O que você vê como sendo assim, os próximos passos da sua carreira como empresária, agora como escritora? O que a gente pode esperar aí da Maia para os próximos passos, os próximos projetos? Eu vou te falar uma coisa, sabe, Rogério? Eu sou uma pessoa aberta a qualquer oportunidade que a vida me der, sabe? Eu amei. Mesmo eu achei que eu não ia conseguir escrever o livro em tão pouco tempo. E assim, em menos de 3 dias eu fechei toda a escrita do livro e eu amei. Então, o meu próximo passo é de fato outro livro. Muito bom, muito bom. bom. Outro livro, eu tenho esse pensamento, né, de lançar um outro livro. Sim. E só quem lê que sabe o tanto que a gente consegue expandir a mente, a vida, né, com a leitura. Sim. Então, assim, é um divisor de águas. Como é para você essa questão da busca pelo conhecimento? Você é uma pessoa que procura muito fazer treinamentos, cursos. Como é que você desenvolveu essa mente empreendedora? Então, eu sou uma pessoa que, de fato, eu não consigo parar de pesquisar. Parar de ter conhecimento. Eu trabalho na área de limpa-nome, sou especializada em reabilitação de crédito, mas eu também trabalho a área humana. Eu faço psicanálise, né, psicanálise clínica, que é algo que para mim é transformador. Porque eu acho que eu cuidando de mim, eu vou ter a possibilidade de cuidar do outro, de cuidar do meu negócio, para expandir muito mais, né, para outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa que de fato todas as áreas, eu amo todas as áreas, só que eu escolhi isso aqui para trabalhar. Mas eu, de fato, sou uma pessoa que busca conhecimento diariamente. Eu termino um curso hoje, amanhã eu já estou com outro. Eu sempre emendo, eu não consigo ficar parada. É uma jornada, né? Uma jornada de crescimento. Sempre. Interessante você falar sobre a psicanálise, né? Porque estudar essas emoções, né? Estudar o ser humano por dentro, literalmente, na essência, vai ser revelado as estruturas que faz com que ele comece a se endividar. Exatamente. Eu falo isso porque eu passei por tudo isso. Eu sei o que é você lidar com ansiedade, com depressão, sabe? Então, assim, eu sei que tudo vem de dentro da gente. Tudo reflete, né, dentro da gente. Então, de fato, eu procuro estudar essa área também para saber lidar com os meus clientes, Rogério. As pessoas que elas estão endividadas, elas já vêm com um nível de ansiedade muito grande, sabe? Poxa, e existe um tempo de espera, né, para a pessoa esperar as baixas do nome dela. Esse tempo de espera, eu preciso ter muita saúde mental para poder passar para o meu cliente toda tranquilidade, principalmente por uma questão que também é um pouco de tabu, as pessoas não falam muito, mas existe. Aquela questão de que, será que não é golpe? Sim. Eu acredito que você deve ouvir muito sobre isso, né? Eu escuto muito isso. Sim. Só que o que acontece, Rogério? Além de eu procurar sempre expandir o meu conhecimento e assim, o meu posicionamento, né, dentro do digital e da minha área, eu sempre deixo a pessoa muito à vontade. Porque, infelizmente, golpes existem. Então, a gente não pode omitir isso. E eu também não culpo a pessoa dela vir falar comigo, Maia,
você me desculpa, a maioria fala, você me desculpa, mas como é que eu vou ter certeza? Então, assim, a gente passa o máximo de confiança para a pessoa em questão de... A gente tem contratos, né, em cláusulas, tudo certinho para a pessoa. E eu sempre deixo aberto para a pessoa, olha, a gente faz assim, 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 mas não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa, porque a partir daí já começa o exercício dela de calma, de tranquilidade, de não precisar fazer as coisas para ontem, entendeu? Então, assim, eu realmente tenho que aprender a lidar com essa situação, porque são muitas pessoas que vêm não só falando do golpe, mas também essa questão da ansiedade. Mas isso que você está falando, Maia, tem a ver também com a questão da empatia, pelo fato de você ter vivido isso, né? Exatamente. E eu também já caí em golpe, não nessa área, né? Nem em outras áreas. Então, eu sei que golpes existem mesmo. Então, eu sei a sensação ruim que é você cair num golpe. Então, assim, justamente o que você falou, é empatia. Eu me coloco no lugar dele. Então, e de forma alguma, Rogério, eu não trabalho, eu costumo dizer, eu não trabalho por dinheiro, sabe? Eu não trabalho por dinheiro. Dinheiro é bom, claro, né? Senão, ninguém corre atrás. Só que eu levo a vida como um propósito. E eu acho que se eu um dia me endividei, conheci esse mercado, eu devo passar, como eu falei no final do meu livro, esse conhecimento para outras pessoas. Porque assim como eu um dia não tive esse conhecimento e fiquei mais de um ano endividada, sem saber o que fazer, fazendo renegociações, sabe, não conseguindo prosperar, existem outras pessoas que passam pela mesma coisa. E talvez eu tive vamos dizer assim, uma saúde mental bacana para lidar com a situação. Eu tive um apoio da minha família, por exemplo, mas tem muitas pessoas que não. Tem muitos pais de família que é só eles dentro de casa, entendeu? E aí? Essa pessoa que ela não tem esse conhecimento. Então, eu levo tudo para esse lado. Então, quando a pessoa, ela vem até mim para limpar o nome dela, eu deixo ela super tranquila. Eu falo, olha, não precisa ser agora. Vai lá, me acompanha na rede social. No dia que você se sentir seguro, você volta. Eu estou aqui para te ajudar. Mas vai de você. Então, eu deixo a pessoa sempre livre para isso. Sim. Em todos os casos, é possível fazer a limpeza do nome? Todos os casos. Interessante demais. Todos os casos. Todos os casos. Não existe assim aquele que, nesse caso aqui, não pode. Não, é para todos os casos. O que acontece? Todas as dívidas é possível fazer. Todas as dívidas. Dívidas de imobiliário, dívidas bancárias, protestos, né? Tem muita gente que fala, mas você limpa o protesto também? Sim, a gente limpa o protesto também. Todas. O único impasse que eu vejo muito é pessoas que têm dívidas baixas. O que acontece? Você pode fazer o pagamento, porque dívidas baixas, às vezes, bate com o valor do investimento para a gente fazer o processo da pessoa. Só que o que acontece? Uma vez que você teve o seu CPF negativado, você pode fazer o pagamento da dívida que, infelizmente, fica dentro dos órgãos dos bancos. Dentro dos bancos, eles sabem que um dia você teve o seu nome sujo. E só através da ação é que eles são obrigados a retirar. Certo. Então, vai de você. Se você quiser fazer o pagamento da dívida e esperar, porque se a pessoa ela também tiver uma movimentação bancária bacana, que é o que eu falo sempre, gente, tenha bastante movimentação bancária, porque o banco, ele não quer só você com o nome limpo. Não. Ele quer saber se você tem realmente condição. Se gira, né? Se movimenta. Exatamente, os valores. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre falo isso. Então, assim, vai sempre da pessoa. Muitas pessoas já chegaram em mim e falaram, Maia, eu não sei entender. Eu tava com uma dívida, eu paguei a dívida, só que mesmo assim eu não consigo crédito. Exatamente, porque o nome está lá. Fica dentro dos órgãos internos dos bancos. Os bancos, eles sabem, eles têm um sistema que eles sabem que aquele CPF ele já foi negativado. E o processo que a gente faz, eles realmente são obrigados a retirar todos os apontamentos e também o histórico ruim financeiro que a pessoa teve. Legal. Eu vou te dar meu exemplo. Quando eu tive meu nome sujo, que eu limpei com esse mesmo processo, minha dívida era baseada entre 30 a 50 mil. Eu já tinha uma movimentação bancária em um certo banco, porém eu não conseguia muita coisa, porque, claro, meu nome estava sujo. Em menos de 15 dias, Rogério, que eu limpei o meu nome, tirei o meu nome dos órgãos de proteção ao crédito, esse banco me liberou 15 mil de empréstimo. O que já dá aquela respirada maravilhosa para acertar e começar a sair dessa... Exatamente. É esse o propósito, entendeu? Sim, fazer com que você limpe o seu nome, porque os bancos, principalmente aquele que você já tem aquela rotatividade de dinheiro bacana, que foi o meu caso, eu já tinha um relacionamento bancário com aquele banco. Então, ele conhecia, né, a minha rotatividade de ganho e tudo mais. Então, eu limpei o meu nome, em menos de 15 dias, eles me liberaram 15 mil de empréstimo e ainda teve os cartões de crédito, né, que foi mais de 8 mil. Sim. Então, assim...
realmente é uma estratégia você fazer o procedimento do que você fazer o pagamento, mesmo que a dívida seja baixa. Porque, infelizmente, uma vez que você teve o seu CPF negativado, é muito complicado para você voltar a ter crédito. Se o foco da pessoa é ter crédito, não é bacana, entendeu? É o único caso que talvez a pessoa pense antes de fazer o processo. Mas muitas das vezes as pessoas, elas entendem. E os atendimentos hoje é pro Brasil inteiro? Brasil inteiro. Eu já limpei nomes até em Portugal. Olha só. Em Portugal. Caramba, então Brasil inteiro. atendimentos internacionais. Sim. Que bom. Muito bom. Porque hoje, pela internet, você consegue fazer toda a parte de análise. E... na verdade, o processo todo é online. Então, é todo online. É todo online. Então, a gente consegue atender aí o Brasil inteiro. Muito bom, fantástico. Eu desejo muito sucesso para você nessa jornada. Muito obrigada. Eu fico muito feliz também de você ter escolhido a Chave Mestra como sendo a sua editora para esse primeiro projeto, e eu tenho certeza que para os outros também a gente vai estar conectado, com certeza. Quiser. Nós estamos diretamente da Bienal de São Paulo, dentro de um evento que é o maior evento literário da América Latina, entrevistando aqui a Maia, e vocês estão vendo aí, ó, exatamente pessoas passando, são várias tribos, várias culturas, é uma atmosfera diferente, né? Maravilhosa, né? De crescimento, exatamente. onde todos estão buscando aquilo que você recomenda, que é a busca pelo conhecimento, né? Agora, mais do que o conhecimento, eu queria que você, Maia, olhasse para aquela câmera, falasse diretamente para o nosso telespectador, né? A pessoa que está aí conectada com a gente, ou até nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer. E eu queria que você deixasse um recado, aquilo que você traz como sendo um conselho para uma pessoa que não sabe como superar os seus desafios, está passando por algumas questões nos seus negócios, nas suas finanças, não sabe como se reinventar nesse momento. Tem sido uma máxima do nosso podcast finalizar com essa mensagem que toca diretamente no coração e que faz a pessoa entrar em ação. Sim. O que é que você, olhando para ela, poderia dizer? Você que acha que você tá aí com uma dívida absurda, que você não consegue mais, não só pagar, mas também não vai conseguir mais prosperar, não vai conseguir realizar os seus sonhos, você que tem o sonho de financiar o seu carro, sua casa, sua moto, seja o que for. Se você acha que só porque você tá com o seu nome sujo, que não existe a possibilidade de você realizar esse sonho, pode ficar tranquilo que a gente tem a solução, tá? A gente limpa o seu nome, a gente consegue estar restaurando, devolvendo você o seu poder de compra, tá? E lembrando, é um direito seu, é totalmente acima da lei, é totalmente legal. Maia Rocha, muito obrigado, amiga. Estou muito feliz. Gratidão. Obrigado por esse tempo. Agradeço. Agora você tem uma grande missão, é anotar, pegar todos os insights que a Maia te falou, pegar o contato dela, entrar em contato com ela e começar a virar de uma vez por todas os rumos da sua vida, tá bom? Porque mais do que o conhecimento que a gente está compartilhando, tem um poder quando você coloca agora em prática esse tudo conhecimento. Em ação, né? Em ação, né, Maia? Colocar tudo em ação. E é isso que a gente estava falando sobre aceleração. Nos bastidores, antes de começar, a gente estava falando sobre isso, sobre como estamos num ano onde tantas coisas estão acontecendo. Mas por quê? Porque nós estamos agindo. Exatamente. Né? A Maia saiu lá de Minas para estar aqui em São Paulo, lançando o livro dela na Bienal e com certeza aí pivotando vários outros projetos, fazendo conexões com todos os outros demais autores. Sim, eu já tenho parceria com um dos autores já. Já é fruto do projeto. Sim. Que bacana, tá sim, vendo? A gente então se conheceu no projeto e ela já me chamou, a gente já fechou uma parceria. A gente tem um curso juntas já, online. Nossa. Gente, nesse meio período, vocês estão acredita? agindo numa velocidade. Ô, Rogério, o céu é o limite pra nós. Muito bom. Então fica com essa, o céu é o limite pra gente, com certeza, tá? Te vejo no próximo episódio. Obrigado, Maia. Eu que agradeço.